Fala, turma, beleza? Trazendo agora o gabarito da prova do IFPER 2020.1. Então, se você fez essa prova e quer saber como é que resolve cada questão detalhado, sabendo o conteúdo, é aqui comigo, com o professor Tiago Araújo, professor da Escola de Números, teu professor de matemática que te leva sempre ao sucesso, à aprovação. Então, turma, sem enrolação, direto na primeira questão, na questão 11. Fala assim: a razão áurea, ou número de ouro, é definida de várias maneiras diferentes e aparece em várias construções da natureza e humana. Esse número geralmente é denotado por, aí tem uma bolinha cortada, a letra grega φ. Então a gente vai chamar de φ. E tem como valor, beleza, então está dizendo que o φ vale raiz quadrada de 5 mais 1 sobre 2, perfeito? Na verdade, o que interessa nessa questão é apenas esse valor de φ, o resto é só conversa fiada. Em várias situações, é mais interessante a utilização do inverso multiplicativo de φ. Qual é o valor de 1 sobre φ? Então, turma, eu preciso saber o que é o φ, tá aqui, e ele está dizendo o inverso multiplicativo. Turma, o inverso multiplicativo é você inverter a posição do numerador com a posição do denominador. E quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai encontrar o que? O φ vai ser igual a raiz de 5 mais 1, que está no numerador, vai passar agora a ser denominador, e o 2, que é denominador, passa a ser numerador. E aí o que acontece? Um grande probleminha quando você trabalha com raízes. Quando eu tenho uma raiz no denominador, o que eu preciso fazer? O que a gente chama de racionalizar. Então essa questão, turma, no fundo, é uma questão de racionalização. Racionalização. Ou seja, trabalho com radicais. Então, esse é o assunto dessa questão, uma questãozinha bem tranquila. Como é que eu racionalizo uma fração que eu tenho uma adição com radical no denominador? Basta fazer o seguinte: eu multiplico o denominador por essa mesma expressão, trocando apenas o sinal do meio. No caso, se é mais, você bota menos. Então, raiz quadrada de 5, como ali é mais, aqui é menos. Beleza? E aí, para poder você continuar com a mesma fração, só que uma fração equivalente, você multiplica também o numerador, tá? Multiplica em cima e embaixo. Uma dica muito boa: não efetue a multiplicação no numerador, deixe o 2 lá em cima sem multiplicar. Por que eu estou falando isso? Porque no final das contas, você pode simplificar, talvez possa. E aí, se você multiplicar, vai ter que fatorar de novo e isso você vai perder tempo. Beleza, o que eu tenho agora? Eu tenho o produto da soma pela diferença de dois números. O que é isso? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí você pode fazer de cabeça qual é o quadrado da raiz de 5. Vou fazer aqui para você aprender e ficar fera. Quadrado da raiz de 5, ó, cancela, fica quem? Só o 5. Então vai ficar 5 menos o quadrado de 1 é 1. Perfeito, tranquilo. Agora é continha. Então 2 raiz de 5 menos 1. Isso aqui sobre 5 menos 1 dá 4. Olha o que eu falei para você. Que aquele 2, se eu multiplicasse, eu não ia conseguir agora visualizar a simplificação. E agora eu tenho um 2 em cima, 4 embaixo. Vou fazer o quê? Vou simplificar. Vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Simplificando 2 por 2 fica 1. Simplificando 4 por 2 fica 2. E aí, turma, a gente conclui o seguinte, que o nosso φ, o inverso do φ, na verdade, a gente vai ter o quê? Que vai ser 1 vezes raiz de 5 menos 1, fica raiz de 5 menos 1 sobre 2. Está aqui a minha solução. E de acordo com o meu gabarito e o gabarito oficial, essa resposta está onde? Na raiz de 5 menos 1 sobre 2, letra C, de certeza de aprovação. Então, deixa eu dar só uma melhorada aqui, aonde eu coloquei o φ. Então, na verdade, aqui é o inverso de φ, né? Beleza, pronto. Então, tá aí, turma, solução bem tranquila. Quanto mais rápido, quanto mais cálculo mental você aplicar aqui, melhor, tranquilo? Próxima questão, questão 12. Questãozinha que você sabe que cai no IFPER. Quem me acompanhou na revisão sabe que a maioria dessas questões eu comentei lá na revisão. Olha, isso pode cair, isso vai cair, isso vai cair. E essa questão aqui era uma delas. O professor Walter passou um trabalho com
enorme quantidade de questões para serem resolvidas. Os alunos perceberam que, se 4 colegas trabalharem 2 horas por dia, eles conseguirão acabar a atividade em um prazo de 6 dias. Se, contudo, o prazo para entregar for de apenas 2 dias e um dos colegas ficar doente, não podendo mais ajudar, quantas horas por dia os outros 3 amigos terão que trabalhar para concluir o trabalho no prazo? Turma, observa só. Ele fala número de colegas, fala horas por dia e depois fala número de dias. Várias grandezas e só pode ser o quê? Regra de 3, no caso são 3, regra de 3 composta. Então você tem aqui, ó, colegas, número de colegas. Você tem horas por dia e você tem dias. Agora é só ir lá no texto e pegar as informações. Indo no texto, ele começa a falar que 4 colegas trabalhando 2 horas por dia conseguem concluir num prazo de 6 dias. Se, contudo, um deles ficar doente, ora, se um deles ficar doente, passa a ter 3. A pergunta é, quantas horas por dia, então X, eles vão ter que trabalhar para poder conseguir terminar em 2 dias? Então tá aí as informações. Turma, não tem mistério. Vem aqui onde tem incógnita. Destaque isso aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Vou agora comparar essa grandeza com as demais. Turma, quanto mais colegas eu tiver, menos horas por dia eu preciso trabalhar. Turma, quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo eu preciso, porque vai ser mais rápido, então são inversamente proporcionais. Vou olhar agora com o dia. Turma, quanto mais eu trabalhar por dia, menos dias eu preciso, eu vou terminar mais rápido. Então também é inversamente proporcional. Agora ficou fácil. Você vai vir aqui, aonde tem a incógnita, você escreve do jeito que está. Quem for inverso, você inverte. Mas colegas e dia são inversamente proporcionais à hora por dia. Então 4, 3, você vai botar 3 sobre 4. E multiplica 6, 2, você vai botar 2 sobre 6. Aqui, turma, o lance é você simplificar tudo. Tudo que você puder simplificar. Na hora que eu multiplicar 3 vezes 2, vai dar quanto? 6. 6 está lá em cima. Cancelo com esse 6 que está aqui embaixo. Aqui em cima, ó, observa que não tem mais ninguém lá em cima, né? Ficou só 1. E aí eu vou fazer o quê? Meios por extremos. X vezes 1, 2 vezes 4. E isso aqui vai dar o quê? X vezes 1 dá X, 2 vezes 4, 8. 8 o quê? Horas por dia. Então, questãozinha bem tranquilona aí, bastava você aplicar a definiçãozinha que a gente utiliza aqui para resolver problemas de regra de 3 composta. Então, a nossa resposta é a letra A de aprovação. Acredito muito nisso? Vem comigo. Na questão 13, turma, uma questãozinha também batida, questão de média. Nesse caso, esse ano eles cobraram aí média ponderada, mas não tem mistério. Em um determinado colégio, a média anual é calculada a partir das notas das 4 unidades, através de uma média aritmética ponderada. Muita atenção nisso aqui, tá? Média aritmética ponderada não é média aritmética simples. Com peso 1 para a primeira unidade, peso 2 para a segunda unidade, peso 3 para a terceira unidade, peso 4 para a quarta unidade. Qual é a média anual de um aluno que tenha ficado com as notas das unidades conforme o quadro 1? Então está aqui o quadro 1. E aí você faria o quê? Calcularia a média. Turma, para calcular a média ponderada, o que você tem que fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, eu vou chamar aqui de x barra p, que é a média ponderada, nem precisava disso, é só você fazer as continhas. E a gente vai começar a multiplicar aqui, ó. Primeira nota, 9,5. Qual é o peso da primeira unidade? 1. Então você multiplica por 1. Mais. A segunda nota é 8. Qual é o peso da segunda nota? 2. Mais a terceira nota é 6,5. Qual é o peso dela? 3. Mais a quarta nota, que é 4,5, vezes o peso dela, que é 4. Turma, agora, ao invés de eu somar a quantidade de notas, eu vou somar o quê? Os pesos. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Pronto, agora a gente vai fazer continha e simplificar o máximo possível. Então, se eu somar aqui, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, mais 4 aqui embaixo já deu 10. Então, já adiantou aqui muita coisa. Na hora que eu multiplicar 9,5 por 1,
dá 9,5. Na hora que eu multiplicar 8 vezes 2, dá 16. Na hora que eu multiplicar 6,5 por 3, isso aqui vai dar 19,5. E na hora que eu multiplicar 4,5 vezes 4, isso aqui vai dar 18, beleza? Agora, turma, é continha, não tem para onde correr. Bastava você conhecer a média ponderada. Somando aqui em cima, turma, se eu pegar aqui, ó, 9,5 mais 19,5. Vamos pegar os quebrados logo. Então vai dar 29. 29 mais 16 dá 45. 45 mais 18, 45 mais 10 vai dar 55, mais 8, 63. Dividido por 10. E aí a gente tem que a média ponderada aqui vai ser, quando eu divido o número por 10, eu pego a vírgula e desloco uma casa para a esquerda. E a gente vai ter não 63, mas sim 6,3. Está aqui a minha resposta. O meu gabarito é letra B de bora ser aprovado. Tranquilidade, provinha bem fácil, vem comigo. Turma, questão 14. Uma praça tem o formato de um triângulo retângulo de catetos 30 e 40 metros. Turma, quem assistiu à revisão viu que eu falei que o triângulo 3, 4, 5 ele é muito cobrado. Olha aqui, ó, 30, 40. Se é 30, 40, a hipotenusa vai ser 50. 3, 4, 5. Então, se você assistiu, você não pode ter errado essa questão. Deseja-se construir um lago circular no interior dessa praça. O lago pode tocar os limites da praça. Qual é a área do maior lago em forma de círculo que se pode construir totalmente no interior da praça? E aí, turma, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Primeiro, eu vou desenhar aqui a praça triangular. Então, tá aqui a minha praça. Vai ficar um negócio assim meio estranho, mas vamos lá. Pronto. Lembrando que esse é um triângulo retângulo. Ele deu as medidas, né? As medidas são 30, 40. E aí ele quer que você coloque aqui dentro desse triângulo uma circunferência que será o lago. E aí lembrando que ela tem aqui um raio que ele é perpendicular aqui a esses lados aqui. Beleza. Turma, existem algumas formas de resolver. Uma delas era você calcular a hipotenusa, certo? E depois verificar, ó, que os raios aqui desse círculo formariam um quadrado. E aí você ia jogando até você descobrir o raio. Mas existe um teorema chamado Teorema de Poncelet, tá? Teorema de Poncelet. Eu vou resolver por ele para vocês aprenderem algo mais. Que aí você não perde mais tempo numa prova como essa. Para resolver sem ele, dá para resolver. Você ia gastar um pouquinho mais de tempo, mas dá para resolver tranquilo. Se vocês quiserem que eu resolva sem aplicar esse teorema, avisa aí, coloca nos comentários que eu vou resolver essa questão, mostrando como é que seria, sem saber esse teorema, a forma de resolver. O que o teorema de Poncelet fala? Fala o seguinte, que se eu somar aqui, ó, os dois catetos de um triângulo retângulo, é igual a hipotenusa desse triângulo retângulo mais 2 vezes o raio da circunferência que está inscrita ao triângulo retângulo. Então, turma, o que eu tenho aqui? Ó? Eu já tenho os catetos, que é 30 e 40. Está faltando quem? A hipotenusa. Só que você sabe o seguinte, quando os catetos são 3, 4, quem é a hipotenusa? 5. Como tem o zero do lado, bota o zero. Então, a hipotenusa é 50, mais 2 vezes o raio. Pronto. Calculando agora aqui, a gente vai descobrir o quê? Quem é o raio? Então, turma, vai ficar assim, ó. 2 vezes o raio é igual. Quanto é que é 30 mais 40? 70. 50 eu mudo de membro, fica menos 50. Então, isso quer dizer o quê? Que a razão 70, a razão não, desculpa, o raio 70 menos 50, isso aqui dá 20. 20 dividido por 2 implica dizer que o raio dessa circunferência desse lago é igual a 10. Beleza, acabei? Não acabei ainda porque eu preciso calcular agora a área.
Aí você dá uma pescadinha, olha lá para as opções, observa que ele não substituiu o π. Se não substituir o π, você também não vai substituir. Como é que eu calculo a área de um círculo? Basta eu fazer πr ao quadrado. E isso aqui, turma, vai me levar a qual resposta? Π vezes o raio, eu descobri que é 10. 10 ao quadrado é 100. Então vai ficar 100 π. E isso aqui está aonde? Qual o gabarito? Letra C, de certeza que vocês serão aprovados. Acredito muito nisso. Então, se quiser que eu responda de outra forma, joga aí nos comentários que eu volto aqui e respondo essa questão de uma outra forma para você ver que não precisaria. Então, estou trazendo o teorema de Poiseuille só para você aprender algo novo. Questão 15. Na questão 15, turma, vamos lá. Uma das mais fantásticas construções humanas é a Torre Eiffel, imagem de referência da cidade de Paris, na França. Construída no final do século XIX, ela impressiona pelo seu tamanho. Uma pessoa a 561 metros de distância do centro da base da torre consegue avistar o seu topo segundo o ângulo de 30 graus, com a horizontal, desconsiderando a altura da pessoa e tomando raiz de 3 igual a 1,7, a altura da torre corresponde, olha essa palavra que é importante, aproximadamente, tá? Então você não precisa encontrar o valor exato. A altura de um prédio de quantos andares? Ei, mas um andar tem quantos metros? 3 metros, considerar 3 metros. Então beleza, vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Tá aqui. Então a pessoa olha para a Torre Eiffel, formando o quê? Um triângulo retângulo. Tiago, mas isso não está falando na questão, turma. A ideia, sempre que eu falo de torre, de prédio, de parede, de porte, sempre ele vai formar um ângulo reto com a base. Então a gente sempre vai levar em consideração isso. A questão diz também que forma 30 graus. Outra coisa a questão disse que do cara que está olhando para o pé da Torre Eiffel são 561 metros. A altura não sei qual é x. O que é que eu tenho aqui, turma? Eu tenho um triângulo retângulo e um ângulo, catetos e um ângulo. Ora, se eu tenho um cateto oposto e cateto adjacente, isso só pode ser tangente. E aí você vai lembrar da frase tangente que coça, ou melhor, tem gente que coça a cabeça do hipopótamo, né? Então tá aqui a nossa formulazinha. Beleza. Então, turma, tangente de quem? De 30. É igual a cateto oposto, que é o x, sobre a cateto adjacente, que é 561. Ora, turma, você vai ter que lembrar daquela tabelinha e lembrar que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é igual a x sobre 561. Vamos ver o que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida. Raiz de 3 é 1,7. Turma, olhe para os denominadores das frações. Sempre que eu tiver igualdade de frações, eu posso simplificar denominador com denominador, pegando de frações diferentes. Então, eu posso simplificar esse 3 com 561. Dividindo 3 por 3 dá 1. Tiago, mas como é que tu sabe que 561 dá para simplificar por 3? Pelo critério de divisibilidade. Se eu somar 5 mais 6 dá 11, mais 1 dá 12. 12 dividido por 3 dá 4. Então, se a soma dos algarismos é divisível por 3, o próprio número também é. E quando eu dividir 561 por 3, eu vou encontrar 187. E aí a gente vai fazer o quê? Meios por extremos. Então, calculando aqui meios por extremos, a gente vai ter x vezes 1 é igual a x. Vai ficar 187 vezes 1,7, que eu vou fazer aqui no cantinho. Vamos mudar de cor. Então, vai ficar aqui, ó, 187 vezes 1,7. Vou fazer a continha porque tem gente que se enrola. 7 vezes 7, turma, dá 49. Vão 4. 7 vezes 8, 56. Com 4, 60. Vão 6. 7 vezes 1, 7 com 6. Isso aqui vai dar 13. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Soma tudo agora. Eu tenho 9.
Aqui eu tenho 7, aqui vai dar 11, vai 1, 3, uma casa decimal. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 317,9. Beleza? Então, tá aqui a altura da Torre Eiffel. Encontrei a resposta? Claro que não. O que é que está faltando agora? Está faltando a gente calcular quantos andares. E ele falou que cada andar tem 3 metros. Então, eu vou pegar 317 e vou dividir por 3. Só que, turma, ele não falou aproximadamente. Então, para facilitar a minha vida, eu vou arredondar isso aqui, ó, para 318. Então, eu vou falar que x é aproximadamente 318. Por quê, turma? Porque eu sei, ó, que 318 é divisível por 3. Então, vai facilitar a minha vida. 318 dividido por 3, isso vai dar quanto? 3 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada, baixa 1. 1 por 3 não dá, baixo 8 e coloca um 0 lá. Cuidado com isso. 18 por 3 vai dar quanto? Vai dar 6 vezes 3, 18, para 18, nada. Então, turma, aproximadamente 106. Thiago, não tem resposta? Tem. Quais desses números está mais próximo de 106? É o 110. Então, a resposta é a letra B, de bora ser aprovado. Não tem mistério. Então, aplica aqui tangente, joga a continha. Então, vem comigo. Questão 16. Questão 16, eu vou te ensinar um macete para você nunca mais errar questões de aumentos e descontos sucessivos. Quando você tem 2, é muito fácil. Vai ser assim, ó. Devido ao reajuste de preços dos fornecedores, o dono de uma loja aumentou os valores de todos os produtos em 20%. Percebendo uma grande queda nas vendas, decidiu dar um desconto de 20% sobre o valor aumentado inicialmente. Com isso, o preço final de venda corresponde a... Então, turma, observa o seguinte, ó, primeiro ele deu um aumento de quanto? 20%. Depois deu um desconto de 20%. Entenda que aumento é mais e desconto é menos. Então, a gente vai colocar assim, ó, mais 20%, menos 20%. Você vai já entender. Na outra fila, você vai fazer a mesma coisa, na outra linha. Qual é a grande dica aqui, o grande macete? Questãozinha de aumentos sucessivos. Você vai fazer o seguinte, aqui em cima você vai adicionar esses valores. Aqui embaixo você vai multiplicar esses valores. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Ó? Mais 20 menos 20, isso aqui dá 0. 0%. São simétricos. Aqui embaixo, quando eu multiplicar, ó, mais com menos dá menos. 20 vezes 20, isso aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Coloco os dois zeros. Só que eu tenho 2 sinais de porcentagem. Eu não posso ter 2 sinais de porcentagem. Um deles eu vou eliminar. Como? Colocando 2 casas para a esquerda, vírgula. Vou colocar aqui, ó, 4,00. O outro eu coloco aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou somar esses 2 resultados que eu encontrei. Então, qual é a dica? Na primeira linha, você soma os valores. Na segunda linha, você multiplica. Os resultados você soma. Lembrando que você vai utilizar mais para aumento e menos para desconto. Se fosse 2 descontos, seria menos, menos. Se fosse 2 aumentos, seria mais, mais. E aí, na hora que eu fizer aqui, vai ficar menos 4% mais 0% dá menos 4%. E o que isso aqui quer dizer? Menos 4%, que houve um desconto. O sinal de menos é desconto. E aí, qual é a opção que fala de desconto de 4%? O valor inicial, ao valor do preço original, está aqui, letra D, ao valor do preço original, reduzido em 4%. Então, de fato, menos 4 reduzido em 4%. Letra D de deu certo. Você vai ser aprovado, eu tenho certeza. Questãozinha 17. Turma, aqui é o seguinte. Essa questão ela é cheia de texto e tal, e depois no final ela pede para você resolver essa equação aqui embaixo. Eu vou logo adiantar para você que tem a palavra aproximadamente. Se tem a palavra aproximadamente, você não precisa encontrar o valor exato, tá? Então, tire vantagem disso, isso é muito importante. Então, vamos ler a questão. Os produtos notáveis podem ser utilizados para facilitar o cálculo de expressões numéricas, por exemplo. Então, daqui, ó, 51 vezes 49. Ele coloca como sendo 50 mais 1
vezes 50 menos 1, e ele usa o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Ele ensinou você a utilizar aqui, fazer a fatoração, produto notável, coisinhas assim. Na conta acima, podemos aplicar o produto notável quadrado da diferença, ou melhor, diferença de dois quadrados, que é o produto da soma pela diferença. Com a ajuda dos produtos notáveis, determine aproximadamente o valor de x na seguinte equação. Então, turma, vamos lá. Resolvendo essa equação, o que a gente vai encontrar aqui? Ó? A gente vai encontrar o seguinte. Primeiro eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar para o outro lado, tá? Então vai ficar assim. X ao quadrado vai ser igual a 6.400.002 ao quadrado. Isso aqui menos 6.400.000 ao quadrado. Então você já percebe que você tem a diferença de dois quadrados. Então, aplicando o que a própria questão ensinou, a gente vai ter o seguinte, que eu posso fazer a soma deles dois, tá? Eu vou fazer a soma e depois a diferença. Então, eu vou pegar 6.400.002 mais 6.400.000. Isso aqui eu vou pegar também agora a diferença, 6.400.002 menos 6.400.000. Beleza? Então vamos fazer essas continhas aqui, ó. Na hora que eu somar esses dois valores, a gente vai encontrar o quê? Vou encontrar aqui 12.800.002. Isso aqui vezes... Ora, o que diferencia um do outro é só o 2. Então na hora que eu subtrair vai dar 2. Perfeito? Beleza? Agora a gente vai fazer essa continha aí. E aí, como eu tenho um quadrado aqui, ó, vou logo passar para o outro lado como raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada de 12.800.002 multiplicado por 2. Isso aqui vai dar 25.600.002. Opa, e 2 não, e 4, né? Porque 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Beleza? Turma, é o seguinte. Imagine o trabalho que você vai ter para calcular esta raiz quadrada. Só que você não é quadrado, né? Quadrado é a raiz quadrada, você não é. Ora, não está dizendo que é aproximadamente. Então vamos nos beneficiar. Olha para as opções. 5.000, 8.000, 2, 420. As opções elas são muito distantes uma das outras. Então, mesmo que você arredonde, você vai encontrar um valor perto de um deles que não vai dar para você ter dúvida de qual marcar. Então, qual é a dica? Primeiro, se você observar, 25 tem raiz quadrada? Tem. Então, já me ajuda. Esse resto aqui, ó, eu vou desconsiderar. Então, ao invés de calcular a raiz quadrada desse número, eu vou pegar e calcular a raiz quadrada de 25 milhões. Eu vou diminuir para poder ter uma raiz quadrada exata e me ajudar. Então, olha o que acontece. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 6. Quando eu vou calcular uma raiz quadrada e tem uma quantidade par de zeros, é só pegar a metade dos zeros. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Deixa eu mudar de cor. Vai dar 5. A metade dos zeros, metade de 6 é quanto? 3. Olha o resultado que eu encontrei. Justamente a opção A, que é a de aprovação. Então, turma, sempre que a palavra aproximadamente aparecer, se aproveite dela. Você não vai fazer as contas absurdas. Isso aqui não tinha como fazer assim, né? Você ia gastar um tempão perdendo, ia ter que olhar para as opções e testar, então não é legal, tá? Então tá aqui a melhor opção. Letra A de aprovado. Questão 18. Uma questão que parece ser feia, mas na minha opinião é a questão mais fácil dessa prova. Vou mostrar para vocês que nem precisaria fazer conta. De cabeça você vai saber calcular isso aqui. Então vamos lá. Uma garota, com o objetivo de desenhar uma estrela de 5 pontas, utilizou uma circunferência para servir de apoio, como na figura 1. Depois de construir o polígono desejado, ela observou que a soma dos ângulos nas pontas da estrela era de... Ora, ela quer saber a soma desses ângulos aqui, ó, perfeito? Então, tá aqui, ó. Se você observar, esses ângulos, eles são inscritos na circunferência. Ou seja, eles são a metade do arco que eles formam. Então, isso quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui, ó, é a metade desse arco. Vou mudando de cor para vocês visualizarem melhor.
Esse ângulo aqui, ó, é a metade. Eu vou até pintar ele aqui de vermelho. É a metade desse arco. Esse outro ângulo ali, ó, vou marcar mais um, né? Esse outro ângulo aqui, ó, é a metade desse arco. Ou seja, cada ângulo da estrela, das pontas das estrelas, é metade do seu arco. E observa o seguinte, turma. São quantas pontas? São 5 pontas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pontas e eu vou ter 5 arcos diferentes. É diferente não, 5 arcos iguais. Por quê? Olha só. Essa estrela, todas elas, os ângulos internos são iguais, perfeito? Ora, se cada uma delas é a metade do seu arco, se eu pegar tudo, seria 360. Se eu pegar a metade de tudo, que eu vou somar cada ponta dessa aqui, se eu pegar a metade de tudo, eu vou ter quanto? 180 graus. Resposta letra E de eita. É fácil assim, claro. Ora, turma, se cada uma é a metade do seu arco respectivo, todas elas juntas é a metade da circunferência completa. Então não precisava você perder tempo colocando aqui x e tal. Ah, Thiago, mas eu quero ver como é que seria. Beleza. Como é que seria isso? Ora, bastaria você fazer assim, ó. Se eu chamar aqui de x, aqui de x, x, aqui é x também, aqui é x também. Aqui seria 2x, aqui seria 2x, 2x, aqui seria 2x, aqui seria 2x. Por quê, turma? Esses ângulos são todos ângulos inscritos, beleza? E aí o que acontece? Na hora que eu somar aqui, ó, 2x mais 2x mais 2x, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 5 vezes 2x. A volta completa é 360 graus. Então, ficaria 10x igual a 360. Cancela 0. Eu ia descobrir que x vale quanto? 36. Perfeito. Até aqui tudo bem. Só que quantos valores de x eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. E aí bastaria eu multiplicar por 5. E 5 vezes 36 é igual a 180 graus. Então, turma, não tem mistério. Tá? Então, bem tranquilo, dava para responder dessa forma de boa. Então, vamos lá? Tem outras formas para responder, a gente pode estar conversando depois, mas essa aqui era a forma mais tranquila. Então, valeu. Próxima questão. Questão 19. Na questão 19, fala assim, uma questão boba, né, bem tranquila, que aparece muito, né, nos livros didáticos, a gente responde muitas questões parecidas com isso. Sempre quem estuda equação do segundo grau faz uma questão dessa na vida, eu tenho certeza. Uma casa foi projetada em formato retangular com as seguintes medidas: 10 metros de comprimento por 20 metros de largura. O proprietário pediu que a área da casa fosse aumentada em 25 metros. Jorge, brilhante arquiteto, decidiu diminuir x metros na largura e aumentar x metros no comprimento, de modo a não alterar o perímetro, mas satisfazer o dono da casa. Nessa situação, qual é o valor de x? Turma, não sabe o que fazer? Desenha. Então vamos lá. Então vou desenhar aqui o meu retângulo. Pronto. Quais são as medidas que a questão deu? Falou o seguinte, que tem 10 metros de comprimento por 20 de largura. Então aqui era 20, aqui era 10. E aí ele tinha quantos metros? Ah, tá, beleza. Então, qual é o terreno original? O terreno original, turma, a área dele é base vezes altura, 20 vezes 10 dá 200 metros. Perfeito? Metros quadrados, tranquilo. Só que o camarada falou assim, olha, eu quero aumentar 25 metros quadrados. Perfeito. E é o que foi que o Jorge fez? Ele fez assim, ele pegou x metros da largura, diminuiu, então ele pegou aqui, ó, menos x na largura e aumentou x no comprimento. Na hora que ele fez isso, essa área aumentou quantos metros? 25 metros quadrados. E aí, turma, olha o que a gente encontrou. Calculando aqui, ó, base vezes altura, a gente vai ter 20 menos x vezes 10 mais x. Isso aqui tem que dar quanto? 225 metros quadrados, que é a área nova, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai utilizar a propriedade distributiva. Então, tá aqui, ó, utilizando a propriedade distributiva, a gente vai encontrar o quê? Bora lá. Questãozinha tranquila, tem muita continha, mas é tranquila.
20 vezes 10 dá 200. 20 vezes x dá 20x. X vezes 10 dá menos 10x. Menos com mais dá menos x vezes x ao quadrado. Isso aqui é igual a 225. Turma, organizando, porque isso aqui é uma equação do segundo grau, então fica menos x ao quadrado. 20 menos 10 dá 10x, mais 200. O 25, 225 eu trago para cá. Fica menos 225. Isso aqui é igual a zero. Ora, quando o coeficiente A ele é negativo, é interessante você multiplicar a equação por menos 1, só para a gente não ter problemas com ele. Então, multiplicando aqui por menos 1, qual equação a gente vai encontrar agora? X ao quadrado, né? Menos com menos dá mais, menos 10x, é só mudar os sinais, mais 200, menos 225, isso aqui dá menos 25. Só que como eu vou mudar o sinal, fica mais 25. Isso aqui igual a zero, beleza. Turma, normalmente essas provas, elas trazem equações simples que você consegue resolver de cabeça e utilizando o soma e produto. Então você vai ter que pensar o quê? Quais são os dois números que somados dá o oposto do coeficiente B? O oposto de menos 10 é 10. E que multiplicados dá o coeficiente C. Quem são esses camaradas, turma? Ora, eu somo dá 10, eu multiplico dá 25, ó, eu só penso em um número. 5 vezes 5, 25. 5 mais 5 dá 10. Então quer dizer o quê? Que nesse caso, o nosso x' é igual ao x do ar', que é igual a quanto? A 5. Então a pergunta era qual o valor de x? 5, letra E de eita, prova tranquila. Então vamos lá. Turma, última questão da prova. Questão bem bobinha, escala também cai bastante, né? Você que assistiu aí meu vídeo de premonição, revisão, sempre você vê aí uma questãozinha de escala que a gente acredita sempre que cai. As escalas apresentam uma razão entre a representação através de um mapa, um modelo, uma foto e a medida real correspondente. Por exemplo, quando na planta de uma casa temos uma escala de 1 para 100, queremos dizer que a cada 1 centímetro representado na planta corresponde a 100 centímetros na realidade. Acerca desse assunto, analise a situação seguinte. Um grupo de cartógrafos decide imprimir um mapa das regiões da Zona da Mata e a do Agreste, do estado de Pernambuco. Eles querem que, no mapa, a distância entre as cidades de Recife e Caruaru seja de 7 centímetros, sabendo que a distância real é de aproximadamente 140 quilômetros. Qual deve ser a escala utilizada no mapa? Então você só precisava saber disso aqui, ó, que escala é igual à medida do desenho sobre a medida do real. Então, aproveitando já para revisar, para você que vai fazer a prova no ano que vem, nas provas seguintes, ou para você que não acertou a questão, mas quer saber como fazer, aqui, turma, é a medida do desenho, aqui é a medida no real. E tem um detalhe, turma, você precisa estar na mesma unidade de medida. Normalmente a gente utiliza aí centímetro, tá? Normalmente vem em centímetro. Beleza? No desenho é 7 centímetros. Então tá aqui, ó. No real são 140 quilômetros. Aqui tem um problema de unidade, perfeito? Só que a gente vai deixar a unidade para depois. A gente vai logo fazer o quê? Simplificar. Em cima e embaixo por 7. Na hora que a gente fizer isso, olha o que vai acontecer. 7 por 7 dá 1. E aí eu vou ter 1 centímetro sobre 140 por 7, 14 por 7 dá 2. Aqui vai dar 20 quilômetros. Perfeito? Só que essas representações aqui, ó, elas sim estão em centímetros. E é o que a gente vai fazer? Transformar para centímetro. Turma, de quilômetro para centímetro. Vamos lá, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então tá aqui. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, porque eu acredito que todo aluno tem que saber isso aqui, porque cai na prova, não tem para onde correr. Você quer transformar de quilômetro para centímetro. Quantas casas e para que lado você vai deslocar a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. A vírgula está aqui.
eu preciso de 5 zeros. E aí eu vou ter o seguinte, aqui embaixo vai ser 1, 2, 3, 4, 5, agora está centímetro, beleza? E aqui em cima eu tenho 1 centímetro. Então tá aqui a nossa resposta, turma. Aí você pode estar assim, poxa, Thiago, mas na opção não está escrito assim. Eu posso escrever isso aí de outra forma. Vamos lá, ó. Eu posso escrever assim, 1 para 2 milhões. Perfeito? Tranquilão. Letra C, de certeza que vocês serão aprovados, beleza? Então, galera, valeu. Prova tranquila, dava para responder muita coisa, né? Uma questãozinha ou outra aí você tem um pouco mais de trabalho, mas no geral uma prova bem tranquila, dava para fechar numa boa. Então, se você acompanhou aqui comigo, tenho certeza que você arrebentou. Se não, né, infelizmente você perdeu a oportunidade de estar fechando essa prova. Mas se você está se preparando para uma próxima prova, te digo com certeza que o teu lugar é aqui comigo, estudando também comigo na plataforma. Se você não conhece minha plataforma, um curso específico para o Instituto Federal, clica aí no primeiro link da descrição, vem estudar comigo que vai dar certo. E se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender de verdade aqui como resolver as questões. Deixa aquele like maroto, vamos junto, valeu, coloca nos comentários aí como é que foi a prova, tamo junto, valeu e fui!